Confira os destaques de hoje. A atuação da OAB garante conquistas para os credores de precatórios. OAB celebra a Jovem Advocacia em Porto Seguro, na Bahia. E você vai ver também um documentário produzido pelo Centro de Memória da OAB, homenageando o advogado Vitor Nunes Leal. Agora, no programa OAB Nacional. A OAB se reuniu com os advogados públicos durante uma audiência em sua sede. No encontro, dirigentes de entidades que representam a classe relataram à ordem a situação vivida pelos advogados públicos no país. Duas propostas de emenda à Constituição foram o foco da audiência entre o Conselho Federal da OAB e as entidades que representam os advogados públicos no país. A PEC 82, de 2007, que prevê a autonomia administrativa, orçamentária e financeira para a Advocacia da União, Procuradorias dos Estados e dos Municípios, e a proposta 443, de 2009, que garante paridade remuneratória entre as carreiras que desempenham funções essenciais à Justiça. As entidades se mobilizaram para pedir apoio à ordem no Congresso Nacional para a aprovação das propostas de emenda à Constituição, já que, segundo eles, a situação dos advogados públicos é considerada insustentável. Nós estamos com as carreiras conflagradas, as bases em todos os estados não aguentam mais a humilhação da falta de estrutura. Nós estamos vivendo um desafio enorme nos nossos ombros frente a este momento de insensibilidade que o governo está tendo com as carreiras essenciais à justiça. A ajuda da OAB foi garantida pela diretoria da entidade. Que a OAB é a ordem dos advogados privados e públicos, como eu sempre digo, públicos e privados. E nessa gestão temos tentado fazer o máximo possível para que esta realidade, esta nossa compreensão se transforme em realidade, em ações efetivas. E este diálogo, esta audiência, ela é fundamental para que o tema fique pautado nas prioridades da OAB. A OAB está totalmente aberta e lado a lado dos advogados públicos na defesa das suas bandeiras fundamentais, porque temos a compreensão de que isso é fundamental para o fortalecimento do Estado brasileiro e para a moralização da administração pública no Brasil. O presidente da ordem destacou ainda que a entidade apoia a aprovação da PEC 82 e contou que o tema está no Plano de Combate à Corrupção, apresentado em março à presidenta da República, Dilma Rousseff. A aprovação da PEC da probidade ela é fundamental para o combate à corrupção. E esse tema, eu não tenho, para além da luta da classe, eu tenho absoluta convicção pessoal e institucional de que é fundamental ao combate à corrupção no Brasil. Quer dizer, a maior autonomia às procuradorias, à advocacia, a autonomia técnica, isso fará com que a advocacia seja uma advocacia de Estado e não de governos e, portanto, um momento preventivo de combate à corrupção. Ao final da audiência, o conselheiro federal pela OAB do Distrito Federal, Aldemário Araújo, pontuou as propostas de mobilização para valorizar a advocacia pública. Destacar, principalmente nesse momento e nos próximos momentos, a importância da advocacia pública, da instituição advocacia pública. Que a OAB, a exemplo do que foi feito com os honorários advocatícios, possa auxiliar a movimentação dos advogados públicos e de suas associações fisicamente no Congresso Nacional, especificamente na Câmara. Que o presidente do Conselho Federal possa oficiar aos presidentes das seccionais e aos conselheiros federais, pedindo para que as seccionais se mobilizem junto às bancadas nesse primeiro momento, as bancadas na Câmara dos Deputados, no sentido de conseguir apoio para essas iniciativas da advocacia pública. O Conselho efetivamente possa discutir e aprovar o ingresso da OAB como amicus curiae na PSV 18, que é uma proposta de súmula vinculante no Supremo, que define a exclusividade da ocupação dos cargos de direção por advogados públicos de carreira. Se tentasse uma interlocução com o vice-presidente da República, que tem sido um parceiro da advocacia pública, até recentemente em relação aos honorários,
para que se possa levar a ele e até ele possa reportar a situação à presidente da República do estado em que a advocacia pública chegou. É que se possa tentar uma mobilização unificada nos estados, tentando reunir em datas previamente marcadas todos os esforços de todas as carreiras e associações para que isso possa ter o melhor resultado possível. Os presidentes de comissões de precatórios da OAB se reuniram em Brasília com o secretário-geral do Fórum Nacional dos Precatórios do Conselho Nacional de Justiça, o FONAPREC. A modulação da ação direta de inconstitucionalidade da emenda dos precatórios foi o principal tema do encontro. A minuta de revisão da Resolução 115 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a gestão de precatórios no âmbito do Poder Judiciário, foi o tema da segunda reunião de presidentes de comissões de precatórios da OAB. A normativa ganhou importância depois do julgamento da modulação dos efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo determinou que até 2020 todos os precatórios de estados e municípios estejam em dia, assim como estão hoje os precatórios da União. Esta ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal da OAB, ela constituiu uma vitória da nossa entidade em favor do cidadão brasileiro, da sociedade e também da efetividade da justiça. O Poder Judiciário, depois que julga uma questão, ele quer que essa questão seja cumprida, respeitada. E quando ela vai a precatório, o respeito é o pagamento do precatório. Então, nesse momento, a OAB se põe como a voz constitucional do cidadão brasileiro. A regulamentação para disciplinar os efeitos da modulação é de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, a Comissão Nacional de Precatórios da OAB espera que a minuta traga efetividade aos precatórios. Os precatórios são um problema realmente histórico, né? E a gente está muito perto de resolver. Então é preciso, a partir dessa decisão, dar efetividade à decisão do Supremo, no sentido de obrigar as entidades devedoras, os estados e os municípios, a realizarem os depósitos da forma correta aos tribunais de justiça, para que eles possam realizar os pagamentos desses precatórios até o prazo de 2020, até o final de 2020. A reunião teve a participação do Fórum Nacional dos Precatórios do CNJ. O objetivo do convite foi mostrar aos presidentes de comissão como se deu o trabalho do FONAPREC para a alteração da resolução. Eu reputo o dia de hoje praticamente como um marco histórico, porque pouquíssimas vezes se viu isso. Eu acho que isso vai ser comum a partir de agora. Instituições darem as mãos visando um objetivo comum, que mais é em favor da sociedade brasileira do que propriamente a cada uma das instituições. Eu estou me referindo à conversa franca, sincera entre o Poder Judiciário e a OAB. Esta reunião feita aqui no Conselho Federal da OAB com o FONAPREC, sem dúvida alguma, apresenta o quanto que o diálogo construtivo de alto nível pode trazer de mudanças e de efetivação em favor da cidadania. Estaremos agora, junto com o CNJ, fiscalizando o cumprimento dessas vitórias, o cumprimento desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a ordem, a modulação da ADI significa 10 vitórias para os cidadãos. Parcelamento da dívida, correção do valor pela inflação, prioridade para quem tem 60 anos de idade na expedição ou no pagamento, compensação como direito do credor, desconto máximo de 40% em acordos, permanência do regime de sanção, prazo final de 5 anos, fortalecimento do CNJ no cumprimento da sentença normativa do STF, destinação de 50% dos depósitos tributários para o pagamento de precatórios e vinculação do percentual mínimo da receita sob fiscalização mensal. A Comissão Nacional de Precatórios fez um trabalho excelente junto com as comissões estaduais e todos os advogados envolvidos nessa matéria e traz à sociedade brasileira, com apoio da diretoria do Conselho Federal, da OAB e dos conselheiros federais da Ordem, presidentes de seccionais, nessa união em favor do cidadão do nosso país, essas 10 vitórias que vão realmente efetivar o pagamento de precatórios em nosso país. O trabalho da Comissão de Precatórios da OAB Nacional teve papel essencial para a modulação das ADIs.
E daqui a pouco, OAB celebra a Jovem Advocacia em Porto Seguro, na Bahia. A gente volta já!